Você sabia que as proteínas são as moléculas com maior número de função no nosso organismo? Se liga porque agora a gente vai ter uma aula completa sobre essa molécula orgânica do nosso corpo. Ó pessoal, então a gente vai falar aqui sobre as nossas proteínas e elas são compostos orgânicos. São compostos orgânicos porque tem o carbono na sua constituição. Lembra dessa dica, tá certo? Que a gente já falou nas outras aulas também. Além do carbono, nós temos outros átomos que estão constituindo ali as proteínas, como o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, em alguns casos também o enxofre, beleza? E aí a gente vai começar agora a falar sobre as funções dessas proteínas. Funções é algo bem importante no tocante às proteínas, inclusive porque cai muito também nas questões, tá bom? Então as proteínas, elas podem ter, por exemplo, a função estrutural. A função estrutural é dar o formato, dar estrutura a alguma parte do nosso corpo. Por exemplo, o formato das nossas unhas, o formato do nosso cabelo, se vai ser mais liso, se vai ser mais enrolado, a conformação da nossa pele, beleza? Tudo isso é direcionado pelas nossas proteínas, até a cor da nossa pele também. A função é energética, só que tem um detalhe, é como terceira fonte de energia. Então, quando eu quero ter energia no meu corpo, o primeiro alimento, ou a primeira molécula orgânica que o meu corpo vai consumir, são os carboidratos, são os açúcares. Lembrando que aqui no canal a gente já tem uma aula de carboidrato. Caso não tenha mais carboidrato no meu corpo, e eu ainda estou precisando de energia, o meu corpo vai consumir os lipídios. Caso eu tenha encerrado todos os lipídios, ou seja, toda a gordura do meu corpo, aí eu vou para as proteínas. Você já deve ter assistido aí algum documentário, algum filme, alguma série, alguma coisa, mostrando crianças em países onde tem subnutrição. E as crianças são muito, muito magras, a gente só vê praticamente a pele e os ossos daquelas crianças. Por quê? Porque elas não têm acesso à alimentação, então logo elas não consomem nem carboidratos, nem também os lipídios de maneira adequada. E aí o corpo se utiliza da massa muscular delas, das proteínas que formam os músculos delas, deixando elas subnutridas para que elas não venham ali a óbito, tá? Isso é uma doença também grave, uma patologia que pode gerar várias coisas negativas no nosso organismo. Beleza, a gente também tem a função de defesa. Então os nossos queridos anticorpos, eles são proteínas, tá certo? São proteínas. Os glóbulos brancos do nosso corpo, que é quem serve para defender o nosso corpo quando tem algum vírus, alguma bactéria ou qualquer agente estranho que está invadindo nosso organismo, são ali as proteínas que vão tentar destruir aqueles invasores, beleza? Além disso, a gente tem a funçãozinha hormonal. Por exemplo, insulina e glucagon. A insulina e o glucagon, basicamente, eles têm a função de regular a quantidade de açúcar no nosso sangue. Então, por exemplo, você está com muito açúcar lá acumulado no seu sangue. O que a insulina ela vai fazer? Ela vai recolher esse açúcar e vai deixar ele armazenado na forma de glicogênio. De repente, você vai fazer uma atividade física, vai fazer uma caminhada, uma corrida, jogar bola, fazer qualquer coisa que seja de atividade física que exija energia para o seu corpo, ou mesmo estudar, que também é uma atividade que exige muita energia, né? Inclusive, cara, se dedica, se esforça, estuda muito que você vai conseguir lá o seu objetivo. Beleza, a insulina armazenou aquele negóciozinho, aquela glicose lá na forma de glicogênio. Aí vem a outra moléculazinha, que é o glucagon, que vai pegar esse glicogênio e vai quebrar na formazinha lá de glicose e jogar a glicose de volta no seu sangue para te dar energia e você conseguir fazer as atividades que são necessárias para o seu organismo. Beleza? Essa é a função hormonal. E a gente ainda tem a função enzimática, que depois eu vou falar dela mais detalhadamente, que eu acho que essa daqui é a principal função da proteína, principalmente no tocante a cair nas provas, cair nas avaliações, beleza? Então se liga nisso daqui que o Enem gosta desse negócio. Mas vamos lá, a atividade enzimática, ela está atrelada à velocidade das reações químicas. Então, independentemente, às vezes, da presença ou não da enzima, a reação química ela vai acontecer. Só que com a enzima, a reação química ela ocorre muito mais rápido. Sem enzima, ela demora muito. Às vezes ela vai demorar tanto que você nem precisa mais dos produtos que aquela reação ali geraria. Beleza? Então é muito, muito importante essa parte aqui.
Vamos lá, agora eu quero falar para vocês da composição de uma proteína. De que é que ela é formada? Qual é a estrutura dessa proteína? Vamos lá, se liga só. Isso daqui seria uma proteína, tá? Essa fita vermelha com essas bolinhas azuis que eu coloquei aqui. Isso tudo aqui eu chamo de polímero. Polímero é o quê? Polímero é um conjunto de monômeros. Os monômeros seriam essas bolinhas azuis que eu coloquei aqui, tá certo? São os monômeros. Cada bolinha dessa eu chamo de aminoácido. Então, veja só, o aminoácido é um tipo de monômero. Quando eu junto vários aminoácidos, eu tenho um polímero. Consequentemente, eu tenho uma proteína. Então, proteína é formada por um conjunto de aminoácidos. Imagina só um trem formado por vários vagões. O trem inteiro é a proteína. Os vagõezinhos, os aminoácidos. Imagina só um texto. Um texto, ele é formado por várias letrinhas, tá certo? O texto inteiro seria a proteína. Cada letrinha que forma aquele texto, cada sequenciazinha, naturalmente seriam os aminoácidos. Inclusive, tem um detalhe importante que eu quero que vocês se liguem. Imagina que você escreveu uma palavra. Só que se você altera a sequência das letras, as letras continuam ainda sendo as mesmas. Só que quando você for ler, você vai formar uma outra palavra, se você alterar as sequências. A mesma coisa aqui com as proteínas. Se você tem uma determinada sequência de aminoácidos e você altera essa sequência, mesmo não mudando os tipos de aminoácidos, só em você alterar essa sequência ali, você já gera uma proteína diferente. Beleza? Então a proteína é um negócio ultra específico, tá bom? Beleza, então tá aqui o que seria uma proteína. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de como é que é um aminoácido, tá certo? Então, se liga aqui. Isso daqui é uma molécula de aminoácido, que é formada por uma série de átomos aí. Primeira coisa que você tem que se ligar quando você observa uma molécula dessa, é o que está no centro, que é esse carbono aqui, ó. Gente, esse carbono, ele é chamado de carbono quiral. Carbono quiral. E o que seria um carbono quiral? Carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes entre si, beleza? Só tem uma exceção, que é a glicina, que o radical dela pode ser o hidrogênio, aí teria uma repetição, mas todos os outros aminoácidos, detalhe, nós temos 20 aminoácidos, tá certo? São 20, que formam proteína, obviamente. Desses 20, todos eles têm essa conformação aqui, tá? E o que é que muda de um aminoácido para o outro? Qual que varia um dos outros 19? Vamos lá. A única coisa que varia entre os aminoácidos é essa parte aqui, ó, o radical. Então vamos lá. Um aminoácido, ele tem um carbono central, que é chamado de carbono quiral, que tem 4 ligantes diferentes. Um desses ligantes é o grupo amina. Outro desses ligantes é o grupo carboxila. Outro desses ligantes é o hidrogênio e o outro ligante seria o radical, que aí pode ser qualquer molécula. Existem 20 possibilidades para a gente colocar aqui. E aí toda vida que eu vario o radical, naturalmente eu estou variando um aminoácido. Mas todo esse restante, ó, daqui para cima, não muda nada. A única coisa que vai mudar entre um aminoácido e outro é esse radical, beleza? Então a gente vai dar uma olhadinha agora quais são as formas de se classificar esses aminoácidos. A gente vai falar agora sobre a classificação dos aminoácidos na relação que eles têm com serem ou não produzidos pelo nosso organismo. Então, os aminoácidos eles podem ser classificados em naturais e em essenciais. Aqueles aminoácidos naturais, a gente consegue produzir pelo nosso próprio organismo. Naturalmente, a gente já produz eles, beleza? Agora, aqueles que são essenciais, nós não conseguimos produzir. E se a gente não produz uma determinada substância, como é que a gente vai fazer para colocar essa substância no nosso corpo? É simples. A resposta está na alimentação. Então, a gente vai consumir aqueles alimentos que tenham determinadas proteínas que sejam formadas pelos aminoácidos essenciais para estarem presentes no nosso corpo. O nome essencial já é isso. É essencial a gente se alimentar. É obrigatório que a gente se alimente para que aqueles aminoácidos estejam ali formando o nosso corpo, o nosso organismo. Beleza?
Agora, gente, para os aminoácidos eles se unirem, eles se ligam de alguma maneira. E a ligação que existe entre esses aminoácidos eu chamo de ligação peptídica, beleza? Inclusive, essa ligação é uma ligação de desidratação. Por quê? Porque ocorre liberando água. Então, veja só, aqui eu tenho um aminoácido em azul e aqui eu tenho outro aminoácidozinho em vermelho. Veja que a única coisa que vai mudar entre esses aminoácidos é os radicais. Aqui é o radical 1, aqui é o radical 2, beleza? Muito bem. Então, quando eu vou unir os aminoácidos, sempre eu uno um grupo carboxila de um com o grupo amina do outro, beleza? Sempre, sempre, sempre vai ser esse tipo de união. E o que vai acontecer aqui? Já que é uma reação onde ocorre a liberação de água, uma reação de desidratação, eu vou pegar a hidroxila de um com o hidrogênio de outro, beleza? Tá aqui a hidroxilazinha com o hidrogênio. Veja que aqui eu tenho um H e aqui eu tenho outro H. São dois Hs. E aqui eu tenho um oxigênio. Então aqui eu formei uma moléculazinha de água. E aí, naturalmente, eu libero, eles saem daqui, ó. E aí, esse carbono aqui e esse nitrogênio, eles estão com essas ligações livres. Eles vão fazer o quê, ó? Ligar-se um com o outro. Então, eu meio que emendo essas ligações aqui, tá certo? Formando uma molécula só. Quando eu junto dois aminoácidos, eu tenho um dipeptídeo. Quando eu junto 3 aminoácidos, eu tenho um tripeptídeo. Quando eu junto alguns aminoácidos, eu tenho um oligopeptídeo. Tá certo? E quando eu tenho muitos aminoácidos, eu tenho um polipeptídeo e aí realmente eu tenho uma proteína. Porque a proteína, ela não é formada só por 2, 3, 4, 5 aminoácidos. Ela é formada por dezenas, por centenas, às vezes até por milhares de aminoácidos, tá bom? É um polipeptídeo mesmo. Muito bem, então você já entendeu como que os aminoácidos eles se juntam e esse processo eu chamo de ligação peptídica, tá bom? Agora eu quero ensinar vocês qual é a estrutura das proteínas. Então eu tenho 4 tipos de estrutura dessas proteínas. Pode ser proteína primária, secundária, terciária e quaternária. Vamos lá. Então, a proteína primária, basicamente, ela tem um formato meio linear, como a gente colocou aqui, tá? A proteína secundária, ela já tem um formato meio helicoidal, como se fosse um fio de telefone, tá certo? Meio que uma escada em caracol. Então, ela já tem a estrutura secundária. Quando eu pego essa estrutura secundária e enrolo ela todinha, fazendo um bolo só, eu tenho a estrutura terciária, que seria mais ou menos isso aqui. E a estrutura quaternária é quando eu pego várias estruturas terciárias diferentes e junto todas elas. É o caso lá da nossa hemoglobina, tá certo? A hemoglobina é uma proteína com estrutura quaternária, tá bom? Observação importante aqui para vocês. O formato da proteína, ele está relacionado com a sua função. Então, a proteína, ela tem que estar sempre no estado terciário ou quaternário para exercer sua função. Se por algum motivo eu desnaturar essa proteína, o que é desnaturar a proteína? É alterar a formação dela, beleza? Ela vai perder a sua função. Em alguns casos, eu consigo voltar o que era dessa proteína, voltar à estrutura natural dela, porque ela meio que tem uma memória ali do formato dela. E aí a função volta normalmente. Mas se eu destruo essa estrutura mesmo assim e eu não consigo mais voltar, aí a função também vai se perder para sempre. 2 exemplos para vocês entenderem. Imagina que a menina tem o cabelo todo enroladinho e ela passa aquela chapinha para poder alisar o cabelo. Aquele negócio é bem quente, não é verdade? A temperatura alta desnatura a proteína e o cabelo acaba ficando liso. Ela vai para a festa, chegou lá, deu aquela brincadazinha, de repente vem uma chuva e o cabelo volta a ser o que era. O que aconteceu? A proteína do cabelo dela, que forma o cabelo dela, voltou a ser exatamente o que era o formato natural dela. Beleza? Outro exemplo. Na clara do ovo, a gente tem albumina. Beleza? Quando você quebra o ovo e coloca ele para fritar, assim que você quebra, a clara, ela é transparente. Beleza? Com o aumento da temperatura, ela muda de cor e sai de transparente e fica branca. Só que eu não consigo fazer com que a clara do ovo volte a ser transparente. Então, meio que eu destruí aquela estrutura dela e eu não consigo voltar mais de jeito nenhum. Então, foi uma desnaturação irreversível. Beleza? Só que a gente vai ver em detalhes isso no próximo quadro.
Gente, então vocês vão ver agora como é que funciona a mutação de uma proteína. Então, mutação nem sempre é uma coisa negativa, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre genética, sobre evolução. E muitas vezes a mutação pode trazer características que são importantes para o nosso organismo, beleza? Mas nesse caso aqui, do exemplo que eu vou trazer, é de uma doença chamada de anemia falciforme, que é causada por uma mutação genética que altera o formato das nossas hemácias. Lembrando, hemácia é aquela célulazinha redonda, achatada, que compõe os glóbulos vermelhos do nosso corpo, que serve para transportar oxigênio e que dá a coloração avermelhada do nosso sangue. Beleza? Muito bem. Então, uma hemácia normal, ela tem essa composição de sequência de aminoácidos. Uma hemácia que tem formato de foice, por isso que a gente chama de anemia falciforme, ela tem essa composição de aminoácidos. Veja que isso daqui, ó, tá tudo igualzinho. Somente aqui no final que eu mudo de glutamato para valina, quando eu faço essa mudança desses aminoácidos aí, é que eu tenho uma alteração na proteína. Então veja, uma sequenciazinha de aminoácidos, um aminoácidozinho que eu alterei, eu já mudei o formato de boa parte das hemácias do nosso organismo, beleza? Então se liga que isso aí é algo importante. Naturalmente, se eu estou alterando o formato dessas moléculas aí, as funções dela vão ser, obviamente, comprometidas, beleza? Então vamos lá, a gente tem aqui agora a parte também da desnaturação. Existem basicamente duas coisas que influenciam muito em uma proteína, que seria a temperatura e o pH, beleza? Então observa aqui, ó, tá aqui. Sempre que vocês pegarem uma questão de gráfico lá na prova do Enem, a primeira coisa que vocês vão fazer, pegou um gráfico, a questão de biologia, a primeira coisa é essa. Você vai olhar as duas setinhas, o que é que elas estão indicando. Então essa primeira setinha aqui está relacionando com a atividade enzimática. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais alto a curva tiver, mais atividade enzimática. Quanto mais baixa a curva tiver, menor atividade enzimática, beleza? E aqui está relacionando com a temperatura. Inclusive, a temperatura está sendo dada aqui em graus Celsius. Às vezes, a unidade de medida é essencial, tá? Para você conseguir responder uma questão. Então, quanto mais à direita, maior a temperatura. Ou seja, vai aumentando conforme o sentido da setinha. Quanto mais para cá, menor a temperatura. Se ficar aqui, exatamente aqui, é porque é zero. Beleza? Muito bem. Quando ele não te dá os números, às vezes ele vai te dar a numeração bem certinha aqui, graduar esse gráfico bem direitinho. Mas caso ele não faça isso, ainda assim você tem como entender o gráfico e responder a questão. Então, só em olhar esse gráfico, eu já sei que ele está relacionando a atividade enzimática com a temperatura. E pelo que ele está me mostrando aí, é o seguinte, quando a temperatura está aqui, ó, bem baixinha, a atividade enzimática também é bem baixinha. Eu aumentei um pouco a minha temperatura, ó, eu aumentei um pouco aqui a minha temperatura, a minha atividade enzimática também aumentou. Quando eu chegar com minha temperatura aqui, ó, a 36 graus Celsius, a minha atividade está no ápice. É o pico, é o máximo que eu consigo chegar de atividade enzimática. Então a enzima está funcionando super bem. Ela está entregando tudo que ela tem. Agora tem um detalhe. Pela lógica, eu sempre fui aumentando a temperatura e a atividade enzimática foi aumentando. Se eu botar aqui para uns 40 graus aqui mais ou menos, a minha temperatura aumentou, beleza. Mas a minha atividade enzimática, ela reduziu. Ela estava lá em cima e agora ela volta aqui para baixo. Então existe um limite específico da temperatura. Existe uma temperatura bem específica pela qual eu devo utilizar aquela determinada enzima. É aí, gente, onde entra uma coisinha chamada de febre. Febre. Então, quando o nosso corpo está febril, quando o nosso corpo está com febre, nossa temperatura ela sai de 36 graus Celsius, que é o ideal, que é o nosso padrão, e ela se eleva para 38, 39, 40 graus, por aí vai. Se a gente aumenta a temperatura do nosso corpo, se liga, o nosso corpo ele é formado inteiro por proteínas. Detalhe, as proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes do nosso corpo. Você vai dizer, oxe, professor, não era água? A água é uma molécula inorgânica. Molécula orgânica é a proteína, tá? A proteína é a mais abundante do nosso corpo.
Então você ia pegar, ia desnaturar, ou ia afetar todas essas moléculas orgânicas aí do nosso corpo, que são muitas, são várias, e como eu já falei no início da aula, tem uma cacetada de funções, são muito importantes. Então você tem que se ligar. Teve febre, você tem que correr, porque a febre é uma resposta imunológica do nosso corpo, obviamente, que é uma reação a alguma infecção que está ocorrendo com o seu organismo. Então você tem que correr para tentar tratar aquela infecção para resolver imediatamente o problema, porque senão suas proteínas do seu corpo, do seu organismo, podem desnaturar. Isso é super importante. Beleza? Outra coisa é o pH. Exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Aqui é a mesma coisa, tá? Tá aqui a atividade enzimática, tá aqui o pH. Quanto mais à direita, maior o pH. E aqui a atividade enzimática. Só lembrando, pH, a escalazinha de pH, ela vai de 0 até 14. Aqui é o 7 que fica no meio. O que está de 0 a 7 é ácido. O que está de 7 a 14 é básico. Se for exatamente 7, o pH ele é neutro. Beleza? Só para vocês lembrarem aí essa historiazinha do pH, o que é isso. Muito bem. Eu estou considerando aqui uma enzima chamada de pepsina, que é uma enzima que atua no nosso estômago, responsável por quebrar proteínas. Beleza? Ela vai auxiliar ali no processo de produção dos íons de hidrogênio, que vai gerar o ácido clorídrico, que vai quebrar a proteína ali. Beleza, a gente falou sobre isso também em uma das aulas que tem no nosso canal de sistema digestório, tá? Depois você dá uma olhadinha aí, que é bacana. Mas vamos aqui, ó. Quando eu vou aumentando o meu pH, eu vou aumentando também a minha atividade enzimática, até chegar no pH 3. Se eu passar disso, a pepsina já começa a funcionar um pouco ruim. Então, o pH também influencia. Imagina só, o pH da minha boca, geralmente ele é 7, que é onde funciona a amilase salivar, que é uma enzima também, que serve para quebrar o amido. O pH do meu estômago é 3, onde funciona a pepsina, quebra proteína. Imagina que eu inverto as coisas. Eu pego a enzima que está lá no meu estômago, que é a pepsina, e boto na minha boca. Pô, a pepsina funciona legal no pH 3, mas a minha boca tem o pH 7. Ela vai conseguir quebrar as proteínas direitinho aqui? Com certeza ela não vai. Se eu inverto também, pego a amilase salivar, que deveria estar na minha boca, e sapeco ela lá no meu estômago, cara, lá o pH é 3, mas ela gosta do pH 7. Ela vai funcionar direitinho? Também não vai. Então, cada enzima tem um pH específico. Na temperatura, como todas estão dentro do nosso corpo, aí geralmente é uma temperatura só para todas. Mas o pH não. O pH, de acordo com a região do seu corpo, ele tem uma variação maior. Beleza? Então, se liga nisso. Além disso, os sais biliares, eles também podem influenciar no processo aí de desnaturação dessas enzimas. Beleza? Então, olha só. Para que serve uma enzima? Para que serve uma enzima? Regra principal, conceito geral. A enzima ela diminui a energia de ativação. Se ela está diminuindo a energia de ativação, a consequência disso é acelerar a reação. Acelerar uma reação. É até para isso que a enzima serve. Possa ser que na prova não venha o nome enzima, venha o nome catalisador. Catalisador. Catalisar é a mesma coisa que acelerar. Beleza? Catalisador biológico. Falou em catalisador biológico, você já sabe que está falando de quem? De enzimas. Se liga nessa nomenclaturazinha aí. Beleza? Então, vou tá aqui mais um gráficozinho. Hoje a gente tá cheio de gráficos. Mas vamos lá. Vamos entender mais um gráfico, que é bem padrão do Enem também essa história dos gráficos. Tá aqui um gráfico. E a curva em preto indica uma reação sem enzimas. E a curvinha em vermelho indica uma reação com enzimas. Essa curvaturazinha aqui, essas curvaturas, eu chamo de energia de ativação. Veja que a curvatura da reação sem enzima, ela é maior do que a reação com enzima. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei a enzima e eu reduzi quem? A energia de ativação. Imagina só, para você entender, imagina que você está com uma pedra gigantona aqui, ó. Você tem uma pedra gigante, esse aqui é você, e você está querendo empurrar essa pedra por aqui.
É mais fácil você pegar essa pedra e sair bolando ela por aqui e subir essa curva preta bem grandona, ou você ir por essa vermelhinha que é mais curtinha? A vermelhinha que é mais curta é bem mais fácil de você conseguir subir com essa bola. Ou seja, você vai conseguir percorrer o trajeto em vermelho mais rapidamente do que o trajeto em preto. E às vezes aqui demora tanto para você chegar lá que a reação acaba nem acontecendo, beleza? Então essa é a função de uma enzima. Ela acelera ali aquele processo, baixando a energia de ativação. As enzimas, elas são muito específicas. Inclusive, existe uma nomenclatura que a gente chama de modelo chave-fechadura. Imagina só, você tem a chave da sua casa. A chave da sua casa consegue abrir a chave a porta lá da sua escola? Não. A chave da sua escola consegue abrir a porta da sua casa? Também não. Então, cada chave abre uma determinada fechadura. Então, eu não tenho uma enzima para quebrar todas as proteínas que existem no mundo. Cada enzima vai quebrar um tipo de proteína diferente, beleza? Cada enzima quebra um tipo de proteína diferente. Além do modelo chave-fechadura, a gente pode chamar de modelo de ajuste induzido, que meio que a proteína ela se ajusta um pouquinho, a enzima se ajusta um pouquinho ali ao formato da proteína, mas que são super específicas. Então tá aqui, ó, esse negócio que eu desenhei em vermelho grande aqui, seria a nossa enzima. Ó. Aqui seria a enzima, tá certo? E esse negócio em preto que eu fiz aqui seria o produto. Ou, perdão, o reagente. Reagente. Beleza. Veja que aqui existe um formato perfeitinho para poder eles encaixarem aqui. Então, o produto ele vai se encaixar, vai colar certinho aqui nessa enzima. Vai ocorrer o processo de baixar a energia de ativação e a reação vai ocorrer. Quando a reação ocorre, a enzima está aqui, ela fica perfeitinha, pronta para pregar um outro produto diferente e fazer a reação de novo, um reagente diferente fazer a reação de novo, e aqui eu originei os produtos, beleza? Então, olha só, tá aqui uma reação, eu tenho o reagente e tenho o produto. Quando o reagente se liga na enzima, ele se transforma em produto. E a enzima está pronta para pegar uma outra proteína diferente e realizar a mesma reação, o mesmo processo de reação. Ou seja, as enzimas elas são meio que recicláveis ou reutilizáveis, vamos dizer assim. Então, não utilizo uma e perco, beleza? Gente, estamos chegando aqui ao final dessa aula. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like. Se você tem dúvida, deixa o comentário que eu te respondo. E se você achou bacana, manda também para os seus amigos, divulga aí para geral, sapeca no grupo da escola, sapeca no grupo da sala de aula, no grupo dos amigos, manda para todo mundo isso daí, beleza? Obrigado pela atenção que você teve comigo até agora, forte abraço e até a próxima!